Fala aí pessoal, mais um vídeo dessa vez, né? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um tema mais relacionado, né, à gerontologia, que é o processo de envelhecimento, né? Então, a ideia é a gente falar sobre o envelhecimento, né, um geralzão ali, e falar um pouquinho sobre a biologia do envelhecimento, né, os processos biológicos relacionados ao envelhecimento, beleza? Em todos os sistemas ali do nosso corpo. Então, para começar, a gente vai começar definindo, né? Então, quando a gente fala em envelhecimento, né, o que é esse processo de envelhecer, né? O que é o envelhecimento? E aí vocês podem pausar o vídeo e pensar um pouquinho. Então, assim, quando a gente fala do envelhecimento, né, antes de a gente definir o que é, a gente precisa entender alguns conceitos relacionados ao envelhecimento, né? Então, quando a gente pensa nesses conceitos, a gente tem que o envelhecimento, ele é algo, né, que vai acontecer ali, se a gente fosse colocar, né? Então, colocar de uma forma que fica mais fácil de entender. Envelhecimento. Basicamente, esse processo de envelhecimento ele vai envolver algumas coisas, né? Então, a gente sabe que o envelhecimento ele é algo heterogêneo, né? Então, o que significa ser heterogêneo? Significa que ele vai ser diferente para cada pessoa. Então, cada um vai envelhecer de uma forma diferente, né? Então, a gente tem vários fatores que influenciam no envelhecimento. Mas, por exemplo, os hábitos de vida, né? Então isso faz com que algumas pessoas envelheçam mais do que outras, né? Questões genéticas, enfim, várias doenças associadas, a gente vai falar sobre isso depois. O envelhecimento ele também é algo impreciso, certo? Então não existe uma data, né, para começar ou para terminar o envelhecimento. A gente está sempre envelhecendo, então a partir do momento que a gente nasce, a gente só vai envelhecer, beleza? Além disso, o envelhecimento ele é progressivo. Ou seja, ele não regride, né? Ele só vai aumentando conforme o tempo passa. Então a gente não fica mais jovem, a gente fica mais velho, né? E cada vez a gente fica mais velho, tá? Então ele avança, ele não tem nenhuma pausa. O envelhecimento, ele é algo que vai acontecer de forma inevitável, né? Então a gente consegue ali, às vezes, fazer algumas coisas para retardar o envelhecimento, só que a gente não consegue impedir o envelhecimento ou rejuvenescer. Isso é impossível, né? Pelo menos até os dias de hoje. Então, ele é algo que vai acontecer de forma inevitável. E o envelhecimento, ele vai ser universal, ou seja, todas as pessoas, sem exceção, envelhecem, beleza? E além de tudo isso aqui, a gente tem que lembrar que o envelhecimento ele tá relacionado a várias alterações, né, em todos os sistemas ali, e a gente pensa nas alterações nesse modelo mais atual que a gente trata a saúde, que é o modelo biopsicossocial. Então hoje a gente entende que a saúde ela envolve todos esses parâmetros, né? Então biopsicossocial e mais algumas outras coisas, como por exemplo ambiente ali, enfim, tá? Então esses são alguns conceitos importantes para a gente entender essa definição de envelhecimento, né? E aí, com base nisso, a gente pode dizer que o envelhecimento, né, ele é um processo natural, né, que envolve um processo natural, heterogêneo, impreciso, progressivo, inevitável e universal, que está associado a alterações biopsicossociais e que é moldado por fatores relacionados ao estilo de vida, beleza? Então acho que essa seria uma boa definição. Não vou escrever tudo isso, mas só para, né, acho que seria uma coisa legal ali, tá? Enfim, então a gente precisa entender que todos os organismos vivos, eles envelhecem, né? E geralmente o envelhecimento ele está associado a uma coisa, né? Então o envelhecimento geralmente ele vai levar à perda da capacidade de adaptação. Então com o envelhecimento a gente perde a capacidade de adaptação. Então a gente vai ficando menos adaptável, certo? E essa perda de capacidade, ela vai gerando também uma perda de funcionalidade. Então, com o passar do tempo, a gente perde algumas capacidades, a gente perde funcionalidade, tá? Isso é um processo normal, né? E aí, o último episódio, né, quando a gente perde essa capacidade de adaptação, chega um momento que a gente morre. Então, a morte ela é a última etapa do envelhecimento, beleza? Só para a gente entender um pouquinho mais sobre esse processo aí, tá? Isso aqui eu vou até colocar aqui do ladinho só para ficar como uma observação ali, beleza? Certo. Dentro disso, a gente precisa entender alguns conceitos relacionados ao envelhecimento.
né? Então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente tem duas coisas que são importantes, né? É importante que a gente consiga envelhecer com autonomia e independência. Autonomia e independência são coisas diferentes, tá? Então, quando a gente pensa em autonomia, para mim, né, a autonomia está muito mais relacionada com uma capacidade de decisão. Então, eu ter a capacidade de decidir realizar alguma coisa, né? Então, a autonomia ela é algo mais cognitivo, tá? Então, capacidade de decisão, por exemplo, né, ela é uma capacidade muito mais relacionada ao cognitivo, tá? E a independência é algo relacionado à capacidade de realização, né? Então, é uma coisa mais física, é uma condição física para você realizar alguma coisa. Então, a gente pode colocar que está relacionado com a realização de uma determinada atividade e é algo que envolve capacidade física, né? Então, por exemplo, né, eu posso ter autonomia para eu decidir, né, praticar um esporte, né? Então, eu tenho autonomia de decidir se eu quero praticar algum esporte. Só que, será que eu tenho independência suficiente para conseguir praticar aquele esporte? Né? Se a gente for pensar no contexto de um idoso. Então, às vezes ele decide realizar alguma atividade, então ele decide dar uma caminhada. Só que será que ele é independente para conseguir fazer aquela caminhada? Né? E aí a gente, como físio, né, a gente vai intervir nessa questão da independência. A gente, como fisioterapeuta, a gente vai tentar melhorar as capacidades, as valências físicas desse idoso, né, para tornar ele o mais independente possível. Então a gente vai tentar torná-lo mais independente para que ele consiga realizar, por exemplo, as atividades básicas de vida diária, as atividades de vida diária, né, que ele queira ali, de acordo com a autonomia dele, beleza? Só para a gente entender algumas diferenças ali relacionadas a esses termos. Outra coisa que a gente tem é a questão da idade, né? Então, quando a gente fala de idade, a gente sempre pergunta, né, quantos anos você tem, né? Essa idade que a gente pergunta em anos é a idade que a gente chama de idade cronológica. Então, seria ali como se fosse a idade do relógio. Então, a idade cronológica é a idade que a gente tem em anos. Então, eu nasci em 2003 e eu tenho 21 anos agora. Então, essa é a minha idade em anos. Só que existe também a idade biológica, né? Então, a idade biológica é a idade que o nosso corpo ele apresenta ter, certo? Então, a gente pode colocar que é a idade do organismo mesmo. Ela não é tão precisa quanto a idade em anos, então é a idade do organismo. E ela está relacionada, essa idade biológica, principalmente, né, com a nossa capacidade funcional, a nossa idade funcional ali. Então, eu posso ter um idoso de 70 anos que ele é fisicamente ativo, ele tem bons hábitos de vida, né? E ele parece muito mais jovem, né? Então ele tem a funcionalidade ali de uma pessoa de 50 anos. Ou eu posso ter um idoso ali com 65 anos que ao longo da vida ele passou por vários fatores estressantes, né? Enfim, e nessa idade de 65 anos ele aparenta ter ali uns 80 anos, né? Ele tem uma funcionalidade muito baixa, né? Enfim, não que uma pessoa de 80 anos tenha uma funcionalidade reduzida, né? Porque eu posso ter uma pessoa de 80 anos com idade biológica, né, de uma pessoa de 60, mas enfim, eu acho que deu pra entender o exemplo que eu quis dar, tá? Então, basicamente é isso. E aí, dentro dessa idade cronológica, a gente tem algumas definições, né? Então, existem algumas definições para a gente considerar uma pessoa idosa, certo? E essas definições elas vão variar, por exemplo, em países em desenvolvimento e países desenvolvidos. A que a gente usa aqui no Brasil, né, é a definição de acima de 60 anos. Né? A gente já considera o indivíduo como idoso, né? Acima de 80 anos, a gente considera o indivíduo muito idoso. Acima de 90 anos, esse indivíduo é considerado muito idoso, tá? E com 100 anos ou mais, né? Então acima dos 100 anos ali, esse indivíduo já é considerado centenário, beleza? Então realmente a classificação é essa, né? Porque vem do inglês, traduzido do inglês, né? Então a literatura ela traz como acima de 80 anos como very old e acima de 90 very, very old. Então a tradução é literalmente essa.
Então, dentro disso, a gente pode dizer que no nosso país, acima de 60 anos, uma pessoa já é considerada idosa, certo? Acima de 80 já é considerado muito idosa, acima de 90 muito, muito idosa, e acima de 100 anos, uma pessoa centenária, beleza? Isso, né, em países em desenvolvimento como o Brasil. Se a gente for pensar em outros países, né, então, por exemplo, alguns países da Europa, que são países mais desenvolvidos, a gente adiciona 5 anos em cada. Né? Então, soma mais 5 anos. E aí, nesse caso, né, se a gente for pensar, sei lá, tô chutando aqui um país, né, mas, sei lá, Espanha, né? Ou, enfim, um país desenvolvido, né? Um país, assim, sei lá, Estados Unidos. Lá, a gente considera, eles consideram, né, o idoso acima de 65 anos, muito idoso acima de 85, muito, muito idoso acima de 95, né, e por aí vai. Centenário continua sendo centenário, beleza? Então, basicamente é isso. Beleza. Outra coisa que a gente precisa entender, né, esse contexto de envelhecimento, né, ele vem, o envelhecimento em si ele vem aumentando muito, principalmente nesse último século. Né? E a gente está caminhando atualmente, né, para um envelhecimento populacional, certo? Então a nossa sociedade está se encaminhando para o envelhecimento populacional. Como assim envelhecimento populacional? Significa que a nossa população está ficando mais velha, né? Então até em 2050 a gente tende a ter um aumento muito grande no número de idosos. Então acho que todo mundo, né, em algum lugar já ouviu falar, né? A gente via no ensino médio, né, a coisa da pirâmide etária. Né? Então, o que seria essa pirâmide etária? A pirâmide etária, ela vem lá dos anos 80, né? A gente já tem modelos de pirâmide etária que vinham lá de 1980, onde a gente tinha, na base da pirâmide, um grande número de jovens. Né? Então, aqui na base a gente tem os nascimentos, aí a gente tem indivíduos, né, crianças, jovens, adultos e tal. E aqui no topo a gente tinha os indivíduos idosos. Certo? Então a gente tinha uma base muito grande, então a gente tinha muitos indivíduos jovens e adultos e menos idosos. Só que, com o passar do tempo, a gente começou, né, a ter uma diminuição, várias coisas ali que a gente vai falar, né, que começaram a afetar esses nascimentos e tal, e aumentar a idade de pessoas idosas. Então, até 2050, a gente tende a ter um processo de diminuição dessa pirâmide, né? Então a pirâmide ela vai virar como se fosse ali um quadrado, né? Para ficar mais fácil de entender. Então a estimativa é que para 2050 a gente tenha um número reduzido ali, um número de jovens menor do que, por exemplo, a gente tinha lá em 1980. E o que vai acontecer? Vai aumentar muito o número de idosos, certo? Isso de acordo com as estimativas que a gente tem, beleza? Então, em 2011, aqui no Brasil, né, só para a gente ter uma ideia, em 2011, no Brasil, a gente tinha uma estimativa de mais ou menos existiam 893 milhões de idosos. Né? Não só no Brasil, mas enfim, no mundo, né, ali de modo geral. Então, no mundo, a gente tinha lá por volta de 2011 893 milhões de idosos, o que é muita gente. Né? Então, a gente tem 7 bilhões de pessoas, um sétimo ali eram idosos. Em vários países ali, enfim. Para 2050, a gente tem estimativas ali, né? A gente vai ter mais ou menos 2,4 bilhões de idosos. Então vai aumentar muito o número de idosos, porque as pessoas estão envelhecendo mais e a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas causas. Né? Então quando a gente pensa nesse processo de envelhecimento populacional, a gente entra naquela questão, né? Então quais são as causas desse envelhecimento populacional? E a gente tem 4 fatores que influenciam bastante. Né? Então o primeiro deles, a gente pode citar, é a melhor qualidade de vida que as pessoas têm hoje. Né? Então, hoje a gente vive melhor, certo? Então, melhora na qualidade de vida. Isso faz com que as pessoas vivam mais. Então, se a gente pensar lá no começo do século passado, né, as pessoas morriam ali, os adultos, por volta de, sei lá, uns 50, 60 anos no máximo. Né? Se a gente pensar nos séculos anteriores, morriam com 40, 50 anos, isso era normal. Hoje em dia, o normal, né, que a gente poderia dizer na nossa sociedade é por volta dos 80 anos, né? Talvez, se a gente fosse colocar uma média. Então, as pessoas estão vivendo mais por conta de uma melhor qualidade de vida. Além disso, né, essa questão de viver mais está relacionada com a evolução na saúde. Né? Então, a evolução que a gente teve nos diversos campos da saúde.
Então a gente tem hoje em dia muitos tratamentos para várias doenças que não tinha antes, né? Então antigamente muitas pessoas morriam de doenças que hoje são tratadas, né? Um outro fator é o controle das doenças infecciosas, que está relacionado com essa evolução da saúde, né? Então o controle de doenças, principalmente as infecciosas, né? E por fim a gente pode citar a diminuição da natalidade, ou seja, menos crianças estão nascendo. Então as famílias do século passado, quando a gente vai ver, muitas vezes você tem um avô aí que tem 7, 8 irmãos, né? Hoje em dia as famílias elas têm uma média muito menor, então a gente tem famílias que têm 1, 2 crianças, né? Muitas pessoas não querem ter filhos, e isso causa essa diminuição da natalidade, tá? E aí todos esses fatores aqui, eles influenciam para que a gente tenha essa inversão ali da pirâmide, esse envelhecimento populacional, beleza? E se a gente for pensar, né, quais são as consequências disso aqui, né? Então, isso vai gerar uma alteração na maneira com que a nossa sociedade ela existe, né? Então, isso tem algumas consequências. Quais as consequências que a gente pode citar? De modo bem geral, né? Existem diversas ali, mas principalmente a gente poderia citar os aumentos, os gastos com saúde e também com a previdência, né? Então, hoje em dia, a gente já sabe que é cada vez mais difícil se aposentar, né? Muitas pessoas não vão conseguir se aposentar, né? O aumento das doenças crônicas, certo? E aí a gente tem principalmente as doenças que a gente chama da síndrome metabólica ali, né? Então, por exemplo, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, né? E a própria obesidade, né? Então, todas essas doenças crônicas, elas também vão afetar o quê? Vão fazer com que a gente tenha esse aumento dos custos na área da saúde, tá? Além disso, no mercado de trabalho, a gente tende a ter uma diminuição da mão de obra, porque existem menos jovens e mais idosos. Muitas vezes, idosos, alguns não têm condição de trabalhar. E, consequentemente, diminuição da oferta também, beleza? Então, basicamente é isso, tá? Então, essas são algumas causas desse envelhecimento populacional, né? E algumas consequências, de forma bem resumida mesmo, bem simples, beleza? Além disso, em relação a esse envelhecimento populacional, a gente tende a ter um fenômeno, né, que é a feminização da velhice. Ou seja, a gente tende a ter mais mulheres envelhecendo do que homens, tá? Ou, de modo geral, a população idosa ela é constituída predominantemente por mulheres. A gente tem mais mulheres do que homens idosos. E existem alguns motivos para isso. Dentre eles, a gente pode citar aqui, ao longo da vida, de modo geral, as mulheres elas cuidam mais da saúde do que os homens. Então, as mulheres cuidam mais da saúde. Ainda existe algum certo preconceito, né, em relação aos homens de ir ao médico, né, fazer exames recorrentes ali, enfim, né, fazer os check-ups anuais, né? Então, esse é um dos fatores pelos quais as mulheres elas tendem a envelhecer mais, né? Existem dados que mostram que as mulheres elas fumam e também bebem menos. Então, esses são fatores que também vão influenciar, né, relacionados ao estilo de vida. E elas também são menos expostas a acidentes. E aí a gente pode colocar acidentes de modo geral, né? Tanto acidentes de trânsito como acidentes de trabalho, beleza? Então esses são os fatores que fazem com que no envelhecimento a gente tenha mais mulheres do que homens, beleza? E aí quando a gente pensa nesse envelhecimento, né, a gente falou que o envelhecimento ele depende de vários fatores, né? E aí a gente pode citar, pode até deixar uma pergunta aqui, né? Então, vocês acham que nós envelhecemos da mesma forma? Essa é uma pergunta legal para a gente pensar, né? Então, todo mundo vai envelhecer da mesma forma? E a resposta aqui, nesse caso, é não. Por que não? Porque existem vários fatores que vão influenciar, né, no nosso processo de envelhecimento. E é o que a gente vai falar agora, né? Então, a gente tem alguns fatores
que influenciam direta e indiretamente no envelhecimento. Além disso, né, esses fatores que influenciam, eles podem ser separados em modificáveis, né, e não modificáveis. Tá? A gente não vai falar de todos eles assim, mas a gente vai citar alguns que são mais importantes aí. Então, um dos fatores que vai influenciar, né, nesse processo de envelhecimento, e é um fator modificável, sem dúvida, acho que um dos principais, são os hábitos de vida. Né? Então, os hábitos de vida são fatores que são modificáveis. A gente pode mudar a maneira com que a gente vive. Né? E aí, dentro desses hábitos de vida, entram algumas coisas, como, por exemplo, o etilismo, tabagismo, a alimentação, a gente pode colocar aqui também, a própria questão da atividade física, né? Então o combate ao sedentarismo hoje ele é muito propagado, né? Então todos esses fatores aqui, né? Se você não fuma, se você não bebe, se você se alimenta bem, se você pratica atividade física, você tende a ter um envelhecimento melhor, né? Em comparação com uma pessoa que pratica todas essas atividades, né? Se alimenta mal, é sedentária, né? Então ela tende a ter um pior envelhecimento. Então os hábitos de vida eles são fatores modificáveis e sem dúvida eles desempenham ali um papel muito importante nesse processo de envelhecimento. Tá? Além disso, a gente tem a questão da saúde e doença. Né? Então as doenças elas vão influenciar no envelhecimento. Né? Então pessoas doentes elas tendem a envelhecer mais e muitas vezes de uma forma às vezes menos funcional do que pessoas sadias. Tá? O nível de escolaridade é um fator que também influencia, né? Principalmente está relacionado às doenças que acometem o sistema nervoso central. Então, por exemplo, Alzheimer, né? Algumas demências. Então, pessoas que têm um baixo nível tendem a ter um risco aumentado. Um baixo nível de escolaridade tende a estar relacionado com um aumento no risco, por exemplo, de demências. Né? Então, com certeza, isso é um fator que influencia nesse envelhecimento. Outra coisa é o uso de medicamentos. Né? E aí, dentro disso, tem um termo que a gente chama de polifarmácia, que é quando a pessoa ela faz uso de vários medicamentos. Então, 5 ou mais medicamentos já entram nesse polifarmácia. Né? Então, quem aí não vai, às vezes, na casa da avó e ela tem um alarme lá, a cada 1 hora ela precisa tomar um remédio. Né? Então, ela usa vários remédios ali de uso contínuo. Então, são 5 ou mais remédios, né, de uso contínuo. Essa medicação também vai influenciar na maneira que esses idosos envelhecem. Além disso, a gente tem a questão de traumas, por exemplo, né? Que a pessoa possa ter sofrido ao longo da vida. E aí existem traumas tanto físicos, né, quanto a questão dos traumas psicológicos. Né? Então, o psico também influencia. Né? Então, a questão de estresse, né, no trabalho ali, por exemplo, né? Enfim, as relações, tá? Valores culturais, né, então relacionados à sociedade ali de um modo geral, interações sociais, né, então as interações que essa pessoa tem. Hoje em dia a gente tem dados, né, que mostram que, por exemplo, um dos fatores que prediz a felicidade durante o processo de envelhecimento são as relações que a gente tem, as amizades, né, então estão relacionados não com a felicidade, mas com a sensação de bem-estar subjetivo, né, que é um parâmetro que é utilizado, né, ali para descrever, né, quando a pessoa ela envelhece, ela se sente bem. Pessoas que têm um bem-estar subjetivo mais alto tendem a ser mais felizes, beleza? Isso está relacionado com essas interações sociais ali e os relacionamentos de um modo geral. O ambiente, né, vai influenciar nesse processo de envelhecimento. Né? Comportamento também vai influenciar. E a gente tem, né, outro fator que é importante, que são os fatores genéticos. Né? Então a genética, com certeza, ela tem também um papel ali nesse processo de envelhecimento. E aí o fator genético, geralmente, ele é um fator não modificável. Né? Então, dentro desses fatores que influenciam no envelhecimento, a gente pode separar ainda em modificáveis e não modificáveis. Né? A gente vai fazer isso, mas o principal deles, que é modificável, que é legal a gente ter em mente, né, são esses hábitos de vida aqui. Né? E assim a gente consegue controlar esses hábitos para envelhecer de uma forma mais sadia. Tá? Então esses fatores aqui que a gente falou, eles vão influenciar no envelhecimento. E aí a gente tem uma curva bem legal, que é a curva do envelhecimento, né? Fisiológico e envelhecimento patológico.
E é bem simples a gente entender, né? Então a gente vai fazer aqui um gráficozinho, né? Vou colocar aqui. Então aqui a gente tem uma linha vermelha, né, que eu estou traçando, que essa aqui é a linha da incapacidade. Então a gente sabe que com o envelhecimento é normal, né, a gente vai tendo ali uma diminuição das nossas capacidades. A gente vai falar disso quando a gente for falar da biologia do envelhecimento. Então as capacidades elas vão diminuindo, beleza? Só que a gente tem um envelhecimento fisiológico, então a partir do momento que a gente, né, aqui quando a gente nasce, né, então aqui a gente pode colocar o momento que a gente nasce, a gente tende a ter um aumento ali das nossas capacidades, até que a gente chega à vida adulta, e aí a gente começa a envelhecer. Então isso aqui é o que? O envelhecimento. E aqui vamos colocar, né, eu vou colocar como se fosse ali, né, a idade, o idoso, certo? Isso é o que a gente chama de envelhecimento fisiológico, essa curvinha azul, né? Então a gente tem aqui esse período, né, se a gente for pensar mais ou menos aqui, de diminuição das capacidades físicas ali, cognitivas também. Só que esse idoso, tá vendo que ele não atinge essa linha de incapacidade. Então ele consegue ter, é um idoso que ele tem autonomia, né? Então fisiológico é um idoso que ele tem uma boa autonomia e ele tem uma boa independência, né? Então ele é autônomo e ele também é independente, certo? E aí a gente tem também uma outra curva, que eu vou fazer até de vermelho, que é o envelhecimento patológico. Então, geralmente, se você não pratica atividade física, se você não tem, se esse idoso não tem um nível de escolaridade maior, ele tende a ter menores capacidades até alcançar a vida adulta, né? E aí, quando ele vai envelhecendo, esse envelhecimento ele tende a ser mais acelerado, a gente pode dizer. E aí, geralmente, ele pode atingir um nível patológico. O que seria esse nível patológico? No nível patológico, nesse envelhecimento mais patológico, esse idoso ele tende a envelhecer com uma menor autonomia, ou sem muita autonomia, né, e sem muita independência, né? Então, nesse caso, ele vai ser dependente, tá? Ou seja, ele vai ser um idoso com algumas incapacidades. Beleza? Então acho que assim fica fácil a gente entender esse envelhecimento fisiológico e patológico. E é claro que a gente sempre vai ter como objetivo, né, envelhecer de forma fisiológica, né, mas da melhor forma possível. Bom, em relação às teorias relacionadas ao envelhecimento, existem várias teorias, né? Então a gente tem teorias genéticas, teoria de desgaste, né? Enfim, um monte de teoria, né? Mas hoje em dia a teoria mais aceita pelos cientistas, estudiosos que estudam, né, o envelhecimento é a teoria dos telômeros. Não sei se tem um acento aqui, vou deixar sem. Então o que é essa teoria dos telômeros, tá? Quando a gente pensa nos cromossomos, né, lembra que os cromossomos eles são como se fossem aqueles X, né? A gente pensa naquele X lá, né, que fazem parte do nosso... A gente tem os cromossomos masculinos e os femininos, né? Eles se juntam ali, formam um zigoto e tal, a gente tem o feto e a gente cresce ali. Então, ao todo a gente tem 46 cromossomos, né? 23 do pai e 23 da mãe, beleza? E esses cromossomos eles estão relacionados ali com aspectos genéticos, né? Aspectos do nosso DNA ali, por exemplo, né? Enfim. Os telômeros, eles são as extremidades dos cromossomos. Então, vou colocar aqui, são as extremidades dos cromossomos, né? Então, a gente tem aqui na pontinha do cromossomo, ele tem como se fosse uma capa, né? E essa capa é chamada de telômero, beleza? Então, basicamente, esses telômeros, eles servem para proteger o DNA ali durante esses processos de divisão celular, né? Então, eles servem para proteger a cada divisão celular que a gente tem. Vou colocar assim, fica mais fácil. E aí, imagina assim, ao longo da vida, a gente vai tendo vários processos de divisão celular. Então, a gente tem uma célula que vai se dividir em duas células. E essas duas células se dividem em 4 células.
essas 4 vão se dividir em mais, né? Enfim, esse processo ele vai acontecendo ali, né? Porque nós somos organismos multicelulares e tal, enfim. Então, esse é o processo de divisão celular, tá? Basicamente, conforme a gente vai tendo essas divisões celulares, o que vai acontecendo com o processo de envelhecimento? Esses telômeros eles vão diminuindo. Então, vou fazer aqui só para ter um exemplo aqui. Então, aqui estão os cromossomos. Então, imagina assim, aqui eu tenho um telômero grandão, quando eu sou criança, né? Então, olha o tamanho do meu telômero, grandaço. E conforme eu vou envelhecendo, esse telômero ele vai diminuindo. Certo? Então, basicamente, o que acontece no envelhecimento, a gente pode citar, é uma redução no tamanho, né? Tanto no tamanho, quanto na quantidade desses telômeros. Então, isso está relacionado com esse processo de envelhecimento. E aí, conforme esses telômeros eles vão sendo reduzidos, né, tanto em tamanho quanto em quantidade, a gente vai tendo a perda da função desses telômeros. Quando esses telômeros eles perdem função, a gente vai ter a morte celular, beleza? Porque a célula não tem mais esse mecanismo de proteção. Tá? E aí a gente tem várias doenças que estão relacionadas a um aumento, né, da velocidade de encurtamento desses telômeros. Tá? Esqueci de falar, né, mas essa teoria aqui, basicamente, ela chama teoria de encurtamento. Encurtamento ali dos telômeros, beleza? Ou seja, eles vão encurtando conforme a gente envelhece. E aí a gente tem algumas doenças que influenciam nisso, que fazem com que os telômeros eles envelheçam mais rápido, ou basicamente que nessas doenças os telômeros eles tendem a ser menores. Tá? E a gente tem, por exemplo, doenças que acometem o sistema musculoesquelético. Tá? Essas doenças elas vão acometer todos os sistemas. Então, no sistema musculoesquelético a gente pode citar como exemplo a osteoporose, é uma doença no qual a gente tem a diminuição desses telômeros. No sistema visual, ali nos nossos olhos, a gente pode citar, por exemplo, a miopia e o estigmatismo. O sistema cardiopulmonar, o sistema pulmonar primeiro, depois a gente fala do cardio. A gente tem ali DPOC, né? Então é uma doença onde os indivíduos apresentam uma diminuição ou encurtamento dos telômeros. Pacientes pós-Covid-19 também apresentam encurtamento dos telômeros. Sistema nervoso central, pacientes com Alzheimer, pacientes com Parkinson, também tendem a apresentar esses encurtamentos. Há um sistema cardiovascular, vou fazer o coraçãozinho aqui bonitinho. Esses pacientes também tendem a apresentar, no caso da aterosclerose, por exemplo, né? Fibrose renal também. Ficando bem feio esses órgãos, mas só para ficar mais rápido, tá? Então, essas são doenças, né, no qual os pacientes eles apresentam um encurtamento maior desses telômeros. Tá? Então, conforme a gente envelhece, a gente vai tendo essa diminuição desses telômeros. Então, essa é uma das principais teorias relacionadas ao envelhecimento, beleza? Então, basicamente é isso. Agora, a gente vai falar de um tópico um pouco mais especial aqui, né? Então, a gente vai falar sobre o envelhecimento biológico como um todo, beleza? Então, a gente fala sobre o envelhecimento biológico em todos os órgãos ali do nosso corpo. Então, quando a gente pensa nesse envelhecimento biológico, a gente sabe que ele vai acontecer em todos os nossos sistemas. Então, a gente tem diversos sistemas que vão ser afetados por esse processo de envelhecimento, beleza? Então vamos lá, começando com o sistema músculo-esquelético, né? Vamos começar ali pelos nossos músculos. Então os músculos eles são muito afetados com o processo de envelhecimento, né? O sistema muscular esquelético ali. Tá? E aí a gente tende a ter, né, com o passar dos anos, né, um processo natural de diminuição da massa muscular. Tá? A gente tende a ter uma perda ali. Vamos falar sobre cada aspecto, né? Então a gente vai falar sobre as fibras musculares, os impactos do envelhecimento sobre as fibras, a questão hormonal, que também vai influenciar essa perda muscular, e a questão neural também, né? Influencia nesse aspecto de perda muscular.
Então, quando a gente pensa nessas alterações musculares, em relação às fibras, a gente tende a ter uma diminuição do tamanho das fibras, né? Diminuição do tamanho dessas fibras musculares e da área de secção transversal fisiológica do músculo como um todo, né? Então, diminui a área de secção transversa fisiológica, consequentemente diminui a força muscular e a capacidade muscular, né? A gente tem uma diminuição também, principalmente nas fibras do tipo 2, tá? Aí a gente tem as fibras tipo 2A, né, tipo 2X ali, né, enfim. Mas principalmente as fibras do tipo 2 que estão relacionadas à força, né, e potência. Então, primeiro, né, quando a gente pensa no idoso, a primeira capacidade que o idoso perde é essa capacidade de potência, que está relacionada às fibras do tipo 2X. E aí depois a força, que está mais relacionada às fibras do tipo 2A ali, por exemplo, tá? Então, com o passar do tempo, com o envelhecimento, a gente vai perdendo principalmente fibras do tipo 2, beleza? Enfim. E essa perda, ela tende a ser principalmente nos membros inferiores, por conta da diminuição do uso mesmo e de menores cargas que são aplicadas a esses membros, beleza? Então, basicamente é isso. Uma das melhores formas da gente prevenir, né, essa perda muscular, né, a gente tem doenças que afetam os músculos, como por exemplo a sarcopenia, diminuição da massa muscular, a gente também tem a atrofia, né, enfim. Então as principais formas de a gente prevenir isso é através do treinamento de força. Então a gente estimular essas fibras musculares do idoso, então treinamento de força ou também chamado de treinamento resistido, tá? Com mais carga e menos repetições, ou com mais velocidade. Por quê? Porque assim a gente consegue estimular essas fibras aqui. Então, treinamento de força com altas cargas, né? Lógico, não vai treinar como fisiculturista, mas um treinamento que realmente exija, né, de um pouco de força ali para trabalhar essas valências. Em relação ao suporte neural, né, lembra que a gente tem lá, né, quando a gente fala da fisiologia, a gente tem um neurônio. Esse neurônio ele vai inervar as fibras musculares. Então, a gente tem o que a gente chama de unidade motora. Unidade motora é um neurônio que inerva várias fibras musculares. Então, a gente tem unidades motoras, certo? Então, o neurônio vai lá e inerva um monte de fibra muscular. Com o envelhecimento, a gente vai começar a ter uma diminuição dos impulsos neurais. Então, os impulsos neurais, o neurônio vai lá, libera acetilcolina, e a acetilcolina se liga aos receptores colinérgicos, tem entrada de sódio, tem despolarização da membrana, o cálcio sai do retículo, né, sarcoplasmático do músculo, se liga lá a troponina, enfim, toda aquela parte da fisiologia, demanda, né, inicia através de um impulso elétrico, neural. Então, com o passar do tempo, a gente tem a diminuição dos impulsos neurais, né, então, consequentemente, uma menor ativação muscular, e a gente também vai tendo uma diminuição do tamanho da quantidade de unidades motoras. Então, a gente vai perdendo unidades motoras e, consequentemente, um menor controle neuromuscular ali. Tá? Então, a gente tem uma menor coordenação neuromuscular. Então, isso, de modo geral, diminui essa capacidade neuromuscular. Ela fica diminuída, beleza? Em relação aos fatores hormonais, né, com envelhecimento tanto em homens quanto em mulheres, a gente tem uma diminuição dos hormônios. Então, a gente tem uma diminuição ali, no caso dos homens, né, da testosterona. Em ambos, né, homens e mulheres, a gente tem uma diminuição dos níveis do GH e do IGF-1, né, que são os hormônios relacionados ali aos fatores de crescimento. E no caso das mulheres em específico, a gente tende a ter uma diminuição dos níveis de progesterona e estrogênio, né, principalmente após a menopausa ali, que também vai influenciar nessa perda de massa muscular, beleza? Então essas são as principais alterações que vão acometer ali a musculatura esquelética, beleza? Relacionadas aos músculos. Além disso, a gente tem alterações que vão acometer o sistema ósseo e articular, né? Vamos falar deles já para completar. Então, em relação aos ossos, a gente tende a ter, com o envelhecimento, principalmente com a diminuição da atividade, né, um processo de diminuição da densidade óssea. Então, a gente tende a ter uma diminuição da densidade mineral óssea, certo? Então, lembra que os nossos ossos, eles respondem muito ao impacto, às cargas, né? Então, quanto mais carga, quanto mais impacto, mais potencial piezoelétrico eu gero no meu osso, né, em contato mesmo com o solo, maior é o estímulo para a remodelação óssea, né? Então, isso mantém a densidade mineral óssea. Com o envelhecimento, a gente tende a ter uma diminuição desses estímulos, e isso faz com que a densidade mineral óssea ela tenda a diminuir.
E aí a gente tem os processos envolvidos com a osteopenia, a gente começa a ter uma diminuição ali da densidade óssea, né? E a gente pode evoluir para a doença que é a osteoporose, né? Que daí já é uma doença mesmo, a gente tem uma diminuição das trabéculas ósseas, né? Então, quando a gente pensa nas epífises ósseas, a gente tem lá um osso saudável, né? Ele tem as trabéculas ósseas, que são aqueles espaços das epífises, a gente tem como se fossem buracos no osso, que permitem por exemplo, o amortecimento, uma maior deformação do osso e absorção de impactos, né? Então lembra que um osso longo, só para relembrar aqui, né? Um osso longo ele tem a parte da epífise, proximal distal, e a diáfise, que é o meio. Essa diáfise ela é formada por osso cortical, então ela é bem rígida, né? Aqui a gente tem aquele osso trabecular, né? Então ele é mais maleável, ele permite a absorção de carga. E aí com o envelhecimento na osteoporose a gente vai tendo perda principalmente dessas trabéculas ósseas. Então é como se o osso ele ficasse mais, né, essas trabéculas aumentassem. Isso diminui a capacidade do osso de absorver carga. Então o osso ele fica mais frágil, então aumenta a fragilidade óssea, consequentemente aumenta a chance de fraturas, beleza? Então a osteoporose ela deixa o osso menos resistente e aumenta o risco de fraturas. Então isso acontece nos idosos, é muito comum, beleza? Então essas são algumas alterações que acometem nos ossos, né? A gente pode lembrar que é muito comum em mulheres, né, acima ali dos 50 anos, a osteoporose, né? A gente já tem uma prevalência ali, mas principalmente mulheres idosas, né? Então vamos colocar acima de 60 anos, por conta, né, da diminuição hormonal que acontece ali no período de menopausa. Tá? Como é que a gente combate a osteoporose? No caso da osteoporose, a melhor forma da gente prevenir é através de exercícios que tenham impacto. Por quê? O impacto ósseo, né, gera o potencial piezoelétrico e isso faz com que a gente tenha o estímulo para a remodelação óssea e aumenta a densidade mineral desses ossos. Beleza? Para fechar aqui o sistema locomotor, vamos falar um pouquinho sobre as alterações que acometem as nossas articulações, né, e a gente vai para os outros sistemas aí. A gente tem alterações articulares também, vou escrever de letra maiúscula. A gente tem alterações articulares, que estão relacionadas às nossas articulações como um todo, beleza? E aí quando a gente pensa nessas alterações articulares, né, lembra lá da articulação. Então tem lá uma articulação sinovial, né, a gente tem os ossos ali, a gente tem uma boa cartilagem articular, a gente tem líquido sinovial circulando, a gente tem uma cápsula, a gente pode ter ligamentos, né, enfim, uma membrana sinovial. Tá? E o que acontece geralmente, né, nesses idosos? A gente tende a ter, muito comum, idosos com osteoartrite, né? Então a gente tem a diminuição do espaço articular, a gente tem ali a formação dos osteófitos e tal, né? Então, um processo de envelhecimento mesmo, que gera essa degeneração óssea e articular como um todo, né? Principalmente ali a degeneração cartilagínea. Tá? Então, geralmente as alterações articulares estão relacionadas ali a uma instabilidade articular maior, a uma maior rigidez articular, certo? E também em alguns casos, tá, específicos, esse idoso ele pode apresentar dor, beleza? Em alguns casos específicos. E aí dentro disso, né, a gente tem também processo de degeneração da cartilagem articular. Essa rigidez que a gente falou, ela pode ser explicada ali, por exemplo, né, pela diminuição da elasticidade ligamentar. Então, os ligamentos ali, os tecidos ao redor, a cápsula, por exemplo, eles tendem a perder a elasticidade por conta da diminuição do nível de elastina. Diminuição da lubrificação articular, né? Quem faz a lubrificação é o líquido sinovial, então diminui o líquido sinovial, também tende a diminuir a lubrificação, consequentemente dificultar esses movimentos, né? E essa instabilidade a gente pode dar por conta da diminuição da resistência mesmo das estruturas articulares ali, né? Então elas perdem a resistência. Por quê? Porque com o passar do tempo a gente vai tendo a perda de colágeno, né? Então a diminuição do colágeno ali nesses tecidos moles e também a diminuição da elasticidade por conta da diminuição dos níveis de elastina. Então tudo isso vai influenciar nessas alterações articulares, né? E aí, como um todo, a gente tem o sistema locomotor sendo afetado, tá? Então, como é que a gente previne alterações do sistema locomotor de um modo geral? Como é que eu posso prevenir essas alterações, fazer com que eu envelheça da forma mais fisiológica possível? A gente já falou, né? O treinamento de força, sem dúvida alguma, ele é o padrão ouro para o tratamento de qualquer tipo, tratamento e prevenção, qualquer tipo de alteração do sistema locomotor.
beleza? Então, basicamente é isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema cardiorrespiratório, né? Então, quando a gente pensa nas alterações agora que vão acometer, né? Opa, deixa eu trocar aqui. Quando a gente pensa nas alterações que vão acometer o meu sistema cardiovascular, deixa eu desenhar aqui um coraçãozinho. Bom, então tá aqui desenhei um coraçãozinho, né? Então as principais alterações que acometem o sistema cardiovascular, né, estão relacionadas, por exemplo, a gente tem um aumento do peso do coração com o processo de envelhecimento, né? Então a cada ano que passa, né, acima dos 50 anos, a cada ano que passa, o coração ele aumenta 1 grama. Então, com o passar do tempo, o coração vai ficando mais pesado, certo? E isso influencia ali, por exemplo, né, no tamanho do coração, e a gente tem o aumento da hipertrofia cardiovascular e o acúmulo de gordura no coração, por isso que aumenta o peso, tá? Então, hipertrofia e o tamanho do coração. Além disso, a gente tende a ter um espessamento do septo interventricular. Vou colocar aqui embaixo. Interventricular. Beleza? Então, se a gente lembra, né, aqui, só para relembrar um pouquinho da anatomia do cardiovascular. A gente tem os átrios aqui, né, átrio direito e átrio esquerdo, e a gente tem aqui os ventrículos, né, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, certo? Então, o direito e aqui está o esquerdo. Aqui entre os dois, aqui a gente tem o septo interatrial e aqui a gente tem o septo interventricular. Com o passar do tempo, o septo interventricular ele vai aumentando, ele vai ficando mais espesso. E o que acontece? Quando o septo interventricular ele aumenta, o espaço do ventrículo, né, ó, isso aqui antes era o espaço do ventrículo, agora esse aqui é o espaço do ventrículo. Então o espaço dentro do ventrículo, principalmente do ventrículo esquerdo, vai diminuindo. E aí quando a gente lembra da lei de Frank-Starling, né, a gente tem ali o volume diastólico final, no final da diástole, ou seja, do relaxamento do coração, eu tenho menos sangue, e aí o coração dilata menos, e aí eu tenho menos força de contração, né? Então esse espessamento do septo interventricular, ele faz com que a gente tenha menos sangue ali para o ventrículo bombear, beleza? Então aos pouquinhos vai diminuindo essa capacidade também cardiovascular em bombear o sangue, tá? Outra coisa que a gente tem é o aumento da rigidez arterial. Rigidez arterial. Então, de diversas artérias, principalmente, por exemplo, a aorta, né? Então, ao contrário dos outros tecidos, com o envelhecimento, a aorta, por exemplo, a gente vai tendo um aumento da deposição de colágeno e um aumento, consequentemente, da resistência dessas artérias. E aí elas ficam mais rígidas. Isso favorece, por exemplo, alguns rompimentos, né, em artérias menores, tá? Enfim. Além disso, essas artérias, além de elas ficarem mais rígidas, elas ficam menos elásticas. Então, isso favorece, por exemplo, também um aumento da pressão arterial, né, hipertensão ali no caso desses idosos. E a gente tem uma diminuição da capilarização. Então, esses capilares, eles são responsáveis por entregar os nutrientes e o oxigênio para diversos tecidos, principalmente os tecidos periféricos. Então, a diminuição da capilarização ela vai ocorrer principalmente nas periferias, e isso faz com que a gente tenha diminuição da circulação periférica. Então, mãos, pés, extremidades ali de modo geral, tá? Tudo isso aqui, né, de uma forma geral ali, vai contribuir para que a gente tenha nesses idosos, por exemplo, aumento da pressão arterial. Tá? E a gente tem duas pressões arteriais, né? A gente sempre lembra ali da pressão sistólica, que é a primeira que a gente vê. A pressão sistólica está relacionada com a sístole, ou seja, com a contração do coração, e a pressão diastólica. Essa pressão sistólica ela tende a aumentar, né, por exemplo, durante o exercício, porque o coração está contraindo com mais força, então a pressão de contração dele aumenta. Isso não é de tudo tão ruim. O perigoso é a pressão diastólica, né, que é a pressão relacionada ao relaxamento do coração. Por quê? Se a pressão diastólica ela aumenta, a gente tem uma diminuição do retorno venoso, certo? Então, assim, se eu tenho muita pressão quando o coração está relaxando, eu tenho menos sangue entrando dentro lá do ventrículo, tanto esquerdo quanto direito, né? E aí eu tenho menos sangue sendo bombeado. Então, diminui o retorno venoso, que diminui também o bombeamento de sangue para o corpo, tá? E isso aqui é ruim, isso pode ser um pouco mais perigoso, beleza? E aí, dentro desses problemas cardiovasculares, a gente entra de novo naquela questão da síndrome metabólica. Então, a gente tem doenças comuns que vão influenciar
né, nessa questão cardiovascular. Então, algumas doenças comuns que afetam também, né, essa saúde cardiovascular. Então, a gente tem a hipertensão arterial sistêmica, a gente tem a obesidade. Então, pensa assim, quanto mais tecidos eu tenho, mais eu preciso de sangue para bombear esses tecidos, para chegar nesses tecidos. Se eu tenho muito tecido, vai chegar um momento em que eu não vou ter, né, sangue suficiente para ir para todos os tecidos. Isso vai ocorrer de uma forma mais acentuada se o meu coração vai perdendo eficiência, né? Então, a obesidade é um dos fatores que também influencia nessa questão cardiovascular, o processo de diabetes, né, e a dislipidemia. A dislipidemia é uma doença, né, relacionada ali, por exemplo, a gente sempre pensa naquele aumento dos níveis de colesterol ruim, né, que é o LDL. Deixa eu fazer uma balancinha aqui. Então, a gente tem um aumento do LDL, que são aqueles lipídios, né, de baixa densidade, que formam ali, por exemplo, as obstruções, né, nas artérias. Então, a gente pode ter, por exemplo, esse aumento do LDL e a diminuição do HDL, ele é responsável ali, né, por exemplo, pelas ateroscleroses, né? Então, a aterosclerose, que é o entupimento da artéria, né? O próprio infarto agudo do miocárdio, quando a gente tem uma aterosclerose nas artérias coronarianas, que levam sangue para o miocárdio, né? Enfim, então, são doenças que vão afetar também o sistema cardiovascular. Além disso, a gente tem acometimento no nosso sistema respiratório. Não um acometimento, né? Quando eu falo acometimento, parece que é uma doença, né? Mas o envelhecimento não é uma doença, isso é um processo. Entendam que tudo isso aqui que eu estou falando, né? Essa diminuição da função cardiovascular, aumento da pressão arterial, rigidez arterial, são coisas que acontecem com o envelhecimento, tanto patológico quanto fisiológico, beleza? Então, são coisas que vão acontecer com todo mundo. Então, independente dos seus hábitos de vida, isso vai acontecer. Só que, se você tem bons hábitos de vida, se você controla aqueles fatores que influenciam, né, os modificáveis, por exemplo, você tende a ter menos desses efeitos, mas isso vai acontecer, tá? Isso é normal do envelhecimento, beleza? Isso precisa ficar claro. Quando a gente pensa no sistema respiratório, né, então eu vou desenhar um pulmãozinho aqui. A gente tende a ter uma diminuição das capacidades pulmonares. Então, por exemplo, o pulmão ele perde a capacidade de complacência, que é a capacidade que o pulmão tem de expandir, de aumentar de tamanho. Ele também perde a elastância, que é a capacidade que ele tem de voltar à posição normal, né, por conta da elastina, do tecido elástico do pulmão. Então, o pulmão é como se fosse uma bexiga. Quando você puxa o ar, a bexiga enche, e quando a bexiga chega em um determinado ponto de enchimento, a pressão aumenta e aí ela tende a fechar e a voltar. Por quê? Porque a bexiga ela é elástica e esses elásticos eles começam a meio que puxar a bexiga para expulsar o ar, né? Então, essas são as capacidades, complacência e elastância, beleza? Então, com isso, a gente tende a ter uma diminuição da capacidade vital pulmonar, né? E a gente tende a ter um aumento do volume residual, que é o volume de ar que fica no pulmão quando a gente expira. Então, o pulmão ele tende a ficar um pouquinho mais hiperinsuflado, né? Os alvéolos eles ficam um pouco hiperinsuflados e se diminui, por exemplo, atrapalha, né, a troca gasosa ali, tá? Isso aqui influencia, por exemplo, no aumento da frequência respiratória. Então, esses indivíduos mais idosos, a frequência respiratória aumenta a ventilação, de um modo geral, a gente pode dizer. Então, eles aumentam a ventilação. Como que aumenta a ventilação? Aumentando a frequência respiratória. Então, os indivíduos mais idosos, eles tendem a respirar mais vezes por minuto, porque eles têm menos volumes, tá? E acompanhado de tudo isso aqui, lembra que a gente tem as alterações, por exemplo, articulares, né? E no nosso tórax a gente tem a caixa torácica, a gente tem as costelas e tudo mais. Então, esses processos articulares também vão afetar, por exemplo, uma menor amplitude, né, de movimento ali do tórax. Então, o tórax ele tem uma menor amplitude, por conta do enrijecimento ali daquelas articulações né, externocostais, costovertebrais, né, enfim. Então, isso faz com que a gente tenha diminuição, né, dessa amplitude do tórax ali de um modo geral, beleza? Então, essas são algumas coisas relacionadas ali, né, ao sistema respiratório. Então, é muito importante que a gente avalie, né, quando a gente está prescrevendo um exercício, por exemplo, para esse idoso, os batimentos, né, e também as respirações por minuto,
né? Quando a gente vai fazer um treinamento cardiovascular ali, né? E a melhor forma da gente ter um bom funcionamento, né? Prevenir ali com que essas alterações sejam muito ruins, é através, né, do exercício cardiovascular, do treinamento cardiovascular, né? Então exercício aeróbio. Então, assim, qual que é o segredo para envelhecer bem e saudável? Realizar o treinamento de força, né, para todo esse sistema aqui, locomotor, músculo esquelético, e o exercício aeróbio, né, para o sistema cardiovascular respiratório, cardiorrespiratório como um todo, beleza? Além disso, a gente tem alterações que vão acometer ali, né, por exemplo, a nossa pele, né? Então, geralmente, o idoso ele tende a ter uma pele um pouco mais ressecada. Tá? Por que isso acontece? Se a gente for pensar na nossa derme, na nossa pele como um todo, né, nosso tecido cutâneo, então a gente tem ali a região da epiderme, aí a gente tem a derme, e aqui embaixo a gente tem a hipoderme, a gente tem o tecido adiposo ali, enfim, hipoderme. Com o processo de envelhecimento, a gente vai tendo uma diminuição principalmente da derme. Então, a gente tem a diminuição da derme. E quando a gente pensa na derme, a gente tem duas camadas importantes, que são a camada papilar e a camada reticular, certo? A camada papilar, ela faz a nutrição da epiderme. Então, a epiderme, ela tem uma baixa vascularização. E aí, quem faz a nutrição da epiderme é a camada papilar. E aí, com a diminuição dessa camada papilar, a gente vai tendo uma diminuição da nutrição da epiderme e ela vai ficando mais ressecada, né? A pele de idoso ela também tende a ser mais flácida, né, e menos elástica. Por quê? Essa outra região da derme, que é a região reticular, ela é responsável por dar sustentação para a pele. Então, aqui que a gente tem ali os fibroblastos, né, a gente tem colágeno, a matriz, enfim. Então, ela é responsável por sustentação. Com a diminuição dessa capacidade reticular, a sustentação ela vai diminuindo e aí a gente tende a ter uma situação de flacidez, beleza? Então a pele ela tende a ficar com o envelhecimento, né, mais ressecada, porque a gente tem menos nutrição, né, menos vascularização, ela tende a ficar menos elástica e também tende a ter uma menor resistência. Eu vou colocar aqui mais flácida, tá? Por conta da diminuição dessa camada reticular. Beleza? Então, basicamente é isso. Além disso, com o processo de envelhecimento, a gente tende a ter também um acúmulo de gordura. E aí a gente tem alguns padrões de acúmulo de gordura, tá? Com o envelhecimento mesmo, então a partir dos 70, 80 anos, por exemplo, a gente começa a ter uma perda de peso, né, que é algo natural, mas durante o envelhecimento a gente tende a ter um acúmulo de gordura. Nas mulheres, essa gordura ela se acumula, né, de uma forma que a gente chama de genoide. Então a gente tem a gordura genoide, que é aquela gordura mais relacionada ali no quadril, né? Então como se fosse um formato ali de pera. Estou fazendo um exemplo aqui só para entender, tá? Não levem a mal aí mulheres nem homens que eu vou desenhar aqui. Então aquela gordura mais genoide, né, que a gente fala que tem um formato de pera. Então acumula muito ali, principalmente em região de quadril, tá? No caso dos homens, a gente tende a ter um acúmulo de gordura androide. E esse acúmulo de gordura androide ele é mais ali em formato de maçã, né? Como se fosse uma maçã. Isso é ruim, né? Por quê? Então é aquela gordura que se acumula mais na região de abdômen, né? Isso é ruim por quê? Então aqui a gente tem, por exemplo, coxas, aqui a gente tem abdômen. Por que isso é ruim? Porque a gente tem um aumento da gordura visceral. E essa gordura visceral ela aumenta a chance, por exemplo, de a gente ter problemas cardiovasculares. Então, muita gordura visceral aumenta a chance, né? Aumenta o risco cardiovascular para doenças cardiovasculares. Tá? Então, é isso. Algumas coisas que eu não falei, né? A gente tem, por exemplo, ali, a gente já fala das alterações do sistema nervoso, mas antes tem em relação à estatura, né? Então, o idoso, ele tende a ter uma redução da estatura. Tá? E essa redução, ela é de 1 centímetro, mais ou menos, a cada década. Né? A gente tem alguns fatores que explicam isso. Então, o que causa, né, essa diminuição da estatura? Então, a gente tem algumas causas. Então, primeiro, o próprio processo de desidratação discal. Desidratação discal. Então, a gente tem lá as nossas vértebras. E entre as vértebras, a gente tem os discos intervertebrais. O núcleo pulposo, o anel fibroso ali.
E esses discos eles são formados por água, proteoglicanos, enfim. Com o envelhecimento, a gente vai tendo uma desidratação, a gente vai tendo uma diminuição da hidratação dos discos. E aí, eles tendem a diminuir. E aí também absorver menos impacto, vão perdendo a sua capacidade. Então, a gente tende a ter uma diminuição desses discos, né, da hidratação discal. Além disso, a gente tende a ter um aumento das curvaturas, principalmente uma inclinação do tronco, né? E também uma diminuição do arco plantar, por conta do peso mesmo, né? Então o arco plantar ao longo da vida ele vai cedendo ali, e a gente tem uma retificação, né? E tudo isso favorece que a gente tenha uma diminuição ali da estatura, beleza? Então são fatores relacionados aqui à estatura. E por último, porém não menos importante, na verdade uma coisa muito importante, que são as alterações que a gente tem no sistema nervoso. Então vou colocar aqui no sistema nervoso central, né, de modo geral ali. O sistema nervoso, que estão relacionados ali principalmente à massa neuronal, as capacidades neuronais ali, enfim. Então, quando a gente pensa no nosso sistema nervoso, né, a gente tem lá o encéfalo, a gente tem os neurôniozinhos, né, o que vem na cabeça. E aí, basicamente, né, no sistema nervoso a gente tende a ter uma diminuição do tamanho e também uma diminuição da quantidade de neurônios. Certo? Além disso, a gente tende a ter uma diminuição da massa encefálica. Então, se eu tenho menos neurônios, os neurônios eles compõem a massa encefálica. Consequentemente, a massa encefálica diminui. Isso aqui está relacionado com a diminuição dos sulcos e dos giros também. Então, diminui os sulcos, diminui os giros. O que são esses sulcos e giros? São aquelas voltinhas. Então, lembra que o cérebro ele é como se fosse, né, ele é todo cheio de voltas e enrolações, né? Não enrolações, mas ele é todo cheio de voltinhas ali e tal, todo como se fosse dobrado, né? Por quê? Porque a gente tem muita massa neuronal e se o cérebro ele fosse aberto, não caberia dentro da nossa calota craniana. Então ele tem várias dobras, ele é como se você pegasse um papel e amassasse, isso é o cérebro, né? Com o passar do tempo, como a gente vai tendo uma perda neuronal, é como se o tamanho desse papel fosse diminuindo, então aquelas dobras elas vão aumentando, então diminui os sulcos e os giros, né? Isso está relacionado com a diminuição da massa encefálica, tá? Além disso, né, a gente diminui a questão neuronal, diminui também a quantidade de mielina desses neurônios, né? E lembra que a mielina ela é formada lá no sistema nervoso central pelos oligodendrócitos, sistema nervoso periférico pelas células de Schwann. Então diminui a mielina. E a mielina, qual que é a função dela, né? É aquelas bainhas lá que fazem com que o impulso nervoso ele seja saltatório, ou seja, ele seja mais rápido. Então isso diminui a velocidade, né, de condução neuronal. Por isso que os idosos, muitas vezes, eles têm ações mais lentas. Então, as ações, elas ficam mais lentas. Beleza? Outra coisa que a gente também tem é a diminuição da quantidade de neurotransmissores. Neurotransmissor, né? E existem vários neurotransmissores, né? A gente tem, por exemplo, ali, serotonina, né? E a dopamina, eu vou só citar dois aqui. Dopamina, não sei nem se está dando para entender. Que estão relacionados com, por exemplo, o humor, né? Então é por isso que os idosos eles tendem a ter, às vezes, uma diminuição da sensação de bem-estar, diminuição da motivação, né? Por conta da diminuição mesmo desses neurotransmissores, como, por exemplo, aqui a serotonina e a dopamina, tá? Beleza. E também a gente tem uma diminuição, junto com esse sistema nervoso central, uma diminuição da capacidade cognitiva. Então, a cognição, né, ela também é afetada. E o que seria essa cognição? A cognição, a gente pode definir ela, né, como sendo as funções mentais vitais, né? Então, são basicamente as nossas funções mentais vitais ali, né? Então, tudo que a gente precisa para a gente viver, né? E está relacionado, por exemplo, com a compreensão, está relacionado com a memória, né? Então a habilidade de evocação de informações, de lembrar informações recentes, né? Enfim, está relacionado com o processamento de diversas informações, né? Então tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente aprende, tal, a gente tem um processo, a gente tem etapas ali de processamento. A cognição está relacionada com a nossa atenção, né? Está relacionado com o nosso
comportamento, enfim. Então, a cognição basicamente está relacionada com tudo que a gente pensa, né? Nossa percepção também, né? E aí, no caso do envelhecimento, tudo isso aqui vai estar afetado. Então, a gente vai ter tudo isso aqui diminuindo, a gente tem uma diminuição disso. Isso faz com que eu tenha uma dificuldade para processar as informações, menos atenção, né? Muitas vezes uma dificuldade de compreender mensagens, né? Então, quando você fala alguma coisa, às vezes ele não entende, né? Às vezes, alteração da percepção, né? Então, uma diminuição da percepção, e aí pode ser tanto em questão visual, quanto auditiva, quanto tátil, né? Paladar também. Então a gente tem alterações relacionadas à gustação nos idosos, isso é muito comum, né? Questão de olfato. Então a percepção de mundo do idoso ela é alterada, tá? E é importante a gente entender isso, né? Então é normal a gente ter alteração da cognição, né? Isso é comum no envelhecimento, só que se essa cognição, se essa diminuição, né, vamos colocar aqui, se altera a vida cotidiana, né, a ponto de oferecer algum risco, né, então, vou colocar aqui, se gera algum risco para o idoso, a gente já considera, né, essas alterações da cognição relacionadas ali a algum tipo de demência, tá? Então, é normal ter uma diminuição da cognição, às vezes não compreender, às vezes não lembrar coisas recentes, né? Diminuir, processar informações de uma forma mais lenta, né? Ter menos atenção e tal. Só que, se esse comportamento cognitivo ele afeta, ali, por exemplo, a vida do idoso, então vamos supor que, né, ele foi cozinhar ali e esqueceu o fogão ligado, né? Ou, sei lá, tá guardando as coisas em lugares errados, né? Então, você percebeu que às vezes a sua avó, ela colocou, sei lá, um shampoo dentro da geladeira, uma coisa muito absurda assim. Isso pode, né, mostrar ali alguns traços de demência, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí a gente tem, por exemplo, as demências, o Alzheimer afeta esse aspecto cognitivo, né? Enfim, e vários tipos de demências, tá? Então isso são alterações que a gente tem relacionadas a esse processo biológico de envelhecimento, tá? Então, basicamente é isso, né? A gente falou sobre a biologia do envelhecimento, né? E todos os sistemas que acomete, então sistema cardiovascular, muscular, respiratório, ossos, articulares, pele, gordura, redução da estatura, sistema nervoso, cognição, né? A gente falou um pouquinho sobre a teoria do encurtamento dos telômeros, está relacionado com o envelhecimento, falou sobre o envelhecimento fisiológico e patológico, falou sobre os fatores que vão influenciar no envelhecimento, né? E comentou, a gente envelhece da mesma forma? A gente sabe que não. Falou um pouquinho sobre o processo de envelhecimento populacional como um todo, né? Definiu ali a diferença de idade cronológica e biológica, falou sobre alguns conceitos de autonomia e independência. Lá no comecinho a gente viu os conceitos, né, relacionados ao envelhecimento e o que é o envelhecimento ali, dentro de um ponto de vista mais abrangente ali, né, do modelo biopsicossocial e tal, levando em conta esses conceitos, tá? Então basicamente é isso para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.